Boa noite a todos. Eu vou falar, minha apresentação vai ser sobre exercício, quando ele é demais. Mas eu quero voltar bastante no tempo. Em 440 a.C., Hipócrates já falava: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano. O movimento e a atividade física metódica, ele o salva e o preserva. Hoje, com todas as evidências que a gente tem científicas sobre exercício, a gente pode dar razão absoluta a Hipócrates. Falava lá 440 a.C., ele tinha absoluta razão. A atividade física tem vários benefícios. Um deles é a redução da pressão arterial. Quando você faz uma atividade física metódica, regular, você tem uma queda da pressão arterial. A gente tem uma melhora do controle glicêmico. O seu açúcar fica melhor controlado. A gente tem uma melhora do HDL, que é o colesterol bom. Você tem um aumento dele. Isso é muito importante na proteção cardiovascular. As partículas oxidadas do LDL, elas acabam ficando menos arterogênicas. Você não tem uma redução no nível do LDL, mas você tem uma melhora dessa partícula, então ela fica menos arterogênica. Obviamente, o exercício ajuda no controle do peso, e uma coisa muito importante é que o exercício ajuda no controle do estresse e da ansiedade. Então, quando a gente junta todos esses fatores e tem uma melhora disso daí, a gente está diminuindo a nossa chance de ter uma doença cardiovascular, como infarto, como derrame. Então, é muito importante. Quando você faz atividade física, você tem uma melhora global da sua saúde. Além disso, a atividade física reduz alguns tipos de tumor, ou a chance de alguns tipos de tumor, principalmente o câncer de mama na mulher, que é o que mais mata na mulher, e o câncer de intestino. Isso também já tem muita evidência científica comprovando. Então, é uma ótima estratégia fazer a atividade física. Por outro lado, o sedentarismo ele mata. Hoje, direta ou indiretamente, o sedentarismo é responsável por aproximadamente 13% a 15% das mortes no Brasil. Os últimos dados do IBGE são alarmantes. No Brasil, quase 50% das pessoas são sedentárias, principalmente as mulheres. As mulheres são mais sedentárias que os homens. Isso é muito preocupante. Quando a gente pega nos Estados Unidos, países um pouco mais desenvolvidos, esses índices podem chegar a 65%, 70%. E por isso que hoje a gente tem uma epidemia absurda de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que se concentrar em sair do sedentarismo. E quanto é o recomendado? Quanto a Organização Mundial de Saúde recomenda se fazer atividade física, o que é razoável para a melhora de saúde? Então, hoje a recomendação é que se faça 150 minutos de atividade aeróbia moderada, que é uma quantidade bastante razoável. De preferência, divididos em 5 vezes por semana, em sessões de 30 minutos. Para aqueles que têm menos tempo, eles aceitam que se faça 20 minutos de atividade física, um pouco mais aeróbia, um pouco mais intensa, 3 vezes por semana. Então, já fica mais razoável. E, obviamente, associado à atividade aeróbia, é importante alguma coisa de atividade de força muscular, principalmente para os mais idosos. Eles se beneficiam bastante porque você tem uma sarcopenia. Então, a resolução, o que é recomendado, é basicamente isso. Só que a gente tem um grupo que extrapola isso muito. Então, um exemplo que assim, é bem palpável é a quantidade de maratonistas ou de participantes de maratonas no mundo de 2009 para cá. Isso globalmente cresceu 14%. Quando a gente fala de alguns países, Rússia, até o próprio Brasil, na Rússia 300% de aumento, no Brasil 40% de aumento. E só para, assim, brevemente, para contar um pouquinho da história da maratona, para quem não sabe, o Feidípides, que era um soldado grego, mensageiro do soldado grego, que era um exímio atleta, saiu da cidade de Marathon, onde os gregos venceram os persas, e correu 42 quilômetros aproximadamente até Atenas. Ele anunciou a vitória dos gregos e diz a lenda que ele colapsou, caiu morto. Mas isso é só para vocês entenderem o grau de esforço físico que é correr 42 quilômetros. Então,
é um esforço absolutamente grande. E hoje, as pessoas não estão mais satisfeitas em só fazer maratona. São maratonas nos extremos, no deserto, no Polo Norte, aí maratona já é pouco, então é ultramaratona, 55, 100 quilômetros. Ultra Ironman, são 3 vezes o Ironman, dividido em 3 dias. Então, a quantidade que as pessoas estão se submetendo a esforço, um grupo pequeno, obviamente, mas importante, é excessivo. Se a gente parar para pensar na fisiologia do exercício, assim, rapidamente, quando a gente está em repouso, a gente consome 5 litros por minuto, ou passam pelo coração 5 litros por minuto. Numa atividade de endurance um pouquinho mais intensa, você pode ter 20, 25 litros por minuto passando pelo seu coração, e alguns atletas profissionais chega a 35 litros por minuto de débito cardíaco. Você imagina isso durante muitas horas. Obviamente, é um estiramento da fibra muscular cardíaca e pequenos danos. Então, é muito comum, pós-maratona, a gente detectar aumento das enzimas cardíacas, a troponina e a CKMB, simulando um pequeno infarto. Isso daí é bastante preocupante, a gente não sabe ainda nos estudos clínicos qual é a causa disso daí, ou como vai ser a consequência dessas pequenas lesões repetidas, mas é uma coisa que preocupa numa atividade de muito esforço. Quando você tem uma adaptação mais crônica daquelas pessoas que fazem atividades de endurance, você tem uma dilatação, muitas vezes, das cavidades cardíacas, e uma coisa que é muito comum é uma redução da frequência cardíaca, e muitas vezes reduções importantes da frequência cardíaca. Eu tenho um atleta do consultório, que foi para uma Olimpíada, que ele tem 27 batimentos por minuto em repouso. Então, uma adaptação extrema. Aqui eu trouxe um exemplo de um triatleta profissional, e a gente vê assustadoramente uma pausa de quase 4 segundos no eletro durante a noite. Quando você põe esse indivíduo para correr na esteira, a frequência cardíaca dele respondia bastante bem, mas à noite a resposta, o tônus vagal dele era tão importante que ele faz essas pausas. Se for para um especialista que não entende muito de exercício, vai querer colocar um marca-passo nesse cidadão, porque ele tem uma parada assustadora no esforço. E é só tônus vagal aumentado por atividade física em excesso. Então, aqui eu não estou querendo que ninguém deixe de fazer a sua maratona, mas tem que pensar que isso daí é muito mais um desafio pessoal, do que saúde. Essas atividades muito extremas, a gente não está falando mais de saúde, a gente está falando de desafio pessoal. Então, as pessoas que querem fazer uma atividade como maratona ou mais, elas devem ter um bom treinador, devem ter uma periodização de treino absolutamente baseado em fisiologia, devem ter descanso entre os treinos, que muitos não respeitam, devem respeitar o número de provas por ano. Tem gente que faz 6, 7, 10 maratonas por ano. Então, isso tem que ser muito respeitado. E, principalmente, deve fazer a sua avaliação periódica. Por quê? Qualquer sinal de adaptação negativa do coração, a gente pode fazer uma intervenção. E a intervenção é diminuir carga. Quando você diminui carga, você pode melhorar esse tônus vagal e essa adaptação diminuir. Então, eu queria deixar só uma mensagem final, que é: saiam do sedentarismo. O sedentarismo mata. Atividade física é uma forma ótima de você promover a sua saúde. E o exercício deve ser entendido como qualquer medicação. Pequenas doses não funcionam, mas quando ela é excessiva pode causar dano e muitas vezes, até em casos extremos, matar. Muito obrigado.